Você sabe o que são mecanismos de defesa do ego? Não sabe? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar. Eu sou Daniel Oliveira, psicanalista clínico, hipnoterapeuta, especialista em inteligência emocional, programação neurolinguística e palestrante. Então fica comigo que nesse vídeo eu vou explicar de forma simples o que são esses mecanismos tão falados aí na psicanálise e na própria psicologia, tá bom? Nós temos três estruturas psíquicas. Quais são elas? O id, o ego e o superego. Essas são estruturas da nossa personalidade, tá? O id, nós já falamos em vídeos anteriores, o id é aquela estrutura baseada em pulsões, né? Pulsões que buscam o prazer a todo momento, né? São as pulsões de morte, pulsões de vida. Então esses instintos, esses impulsos do inconsciente, que nós não temos controle sobre eles, tá? Formam o nosso id, a nossa energia libidinal. Já quando nós vamos desenvolvendo a nossa personalidade, nós vamos ter aí o ego. O ego é formado de tudo aquilo que eu aprendo, né? O ego é quem eu sou, quem eu aprendo em família, em sociedade, na universidade, no trabalho. A minha construção do meu eu é o meu ego, quem eu sou, quem eu me identifico, né? Como eu me identifico seria o meu ego. E o superego, ele é formado a partir das minhas formações acadêmicas, com a minha vivência, eu vou desenvolvendo um supereu, um superego, que é justamente aquela parte da nossa estrutura mental, né, podemos dizer assim, que ela é formada mais com padrões sociais, padrões éticos, padrões morais. Então, o nosso superego está sempre criticando o nosso ego. Muitas vezes a gente não faz algo de errado por conta do nosso superego. Assim, rapaz, não faz isso, não faz aquilo. Então, esse é o nosso superego. Sabe a história daquele anjinho que fica falando, não faz isso, aí tem o capetinha, faz, não faz, ponto. O superego, ele é esse anjinho que está nos criticando o tempo todo, tá? Que podemos fazer ou não. Aí é que nós entramos, pessoal, na questão dos mecanismos de defesa do ego, do eu. Então, dentro da proposta do vídeo, pessoal, os mecanismos de defesa do ego nada mais são do que estratégias inconscientes, olha interessante, estratégias inconscientes que o nosso ego adota, essas estratégias, para se livrar da punição do superego, olha aí, da crítica, do trauma, da dor que isso pode trazer, né, desse confronto das minhas censuras através do superego. Então, para me livrar de traumas, de dores, da vergonha e da exposição pelas críticas do superego, então, naturalmente, o meu id, o meu ego, aliás, ele cria essas estratégias, tá? Para me proteger daquilo que é socialmente aceitável ou reprovável. Por exemplo, nós temos a negação, nós temos o recalque, a sublimação, a projeção, a introjeção, certo? E muitos outros mecanismos que nesse vídeo nós vamos falar. Nós vamos falar em vídeos futuros, nós vamos falar sobre cada um desses mecanismos para você entender, tá bom? Então, por exemplo, vamos começar pelo recalque, que é um dos mais famosos dos mecanismos de defesa. Tem outros, pessoal, vamos falar ao longo desse curso, mas vamos falar sobre o recalque, que é o mais famoso dos mecanismos de defesa. Recalque, o indivíduo, ele recalca para o seu inconsciente aqueles traumas, aquelas experiências traumáticas, né, que vamos viver durante a infância, adolescência. Então, o recalque seria jogar essas informações traumáticas para o inconsciente e fica lá, recalcado. Ele não quer saber, isso vai me trazer dor, vai trazer amargura, então eu vou jogar isso no inconsciente, então eu não vou sofrer, vou me livrar da dor, da vergonha, tá? Só que aí, gente, olha interessante, quando você vê uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é toda estranha, alguém fala assim,
essa pessoa recalcada, né? Gente, é justamente o contrário do que diz a psicanálise. Porque se nós fôssemos recalcados, seria um paraíso, a gente não sofreria. Porque aquelas informações traumáticas, elas iriam para o inconsciente e ali ficariam, e a gente não sofreria a dor ou a vergonha, ou o julgamento da sociedade. Como essas pulsões, como esses mecanismos, eles tendem a fugir do inconsciente, tá? Porque isso não é perfeito, então eles ficam saindo do inconsciente, saindo. E esses mecanismos de defesa se manifestam na nossa vida o tempo todo. No caso do recalque, quando ele escapa do inconsciente, tá? Para o nosso consciente, ele é em forma de manifestações físicas, como histerias, né? A própria ansiedade, ela é consequência de recalques que escapam do nosso inconsciente, e a forma de se manifestar seria um fenômeno físico através de uma dor física, ou seja, um recalque que saiu do inconsciente se manifesta de forma física. Então, gente, tudo aquilo que é recalcado para o inconsciente tende, por um ato falho, ele voltar, nos trazendo muitas vezes doenças psicossomáticas, ou seja, a somatização daquele trauma, daquela experiência que muitas vezes nós não entendemos, mas ele se manifesta na nossa vida de forma física, porque é um recalque que ora flui do nosso inconsciente e se manifesta no nosso corpo, somatizando, formando uma psicopatologia. Então, gente, ao contrário do que muita gente fala, se nós fôssemos 100% recalcados, nós não sofreríamos. Nós sofremos porque é uma falha e o nosso inconsciente, né, libera parte dessa energia, desses recalques, e esses recalques se manifestam, se somatizam na nossa vida através de psicopatologias, tá bom? Gostou do vídeo? Curte, compartilha com o máximo de pessoas, se inscreve no canal, porque aqui nós temos conteúdos de forma simples, de forma bem empírica, para você entender um pouco de psicanálise, tá bom, pessoal? Então, um forte abraço, até os próximos vídeos.